Fala aí pessoal do Primoverso, aqui é o Rodrigo do canal Jogador de NFT. Nesse vídeo é bem polêmico, a gente vai discutir aqui se NFTs são uma bolha financeira, assim como eu vou dar um exemplo aqui da bolha das tulipas lá atrás, que vocês provavelmente não conhecem a história, a gente vai entender um pouco sobre esse tema. Então já deixa o like, compartilha o vídeo, acompanha a gente no nosso Instagram também, Jogador de NFT, e bora lá! Bom, então o primeiro conceito importante para a gente conhecer aqui é o que é uma bolha financeira. E eu trouxe um exemplo que é o primeiro caso de bolha, pelo menos conhecida e relatada na história, que é a chamada bolha das tulipas. Até convido você a deixar aqui nos comentários se você já ouviu essa história e conhecia a questão aí da bolha das tulipas. Mas basicamente, ali na década 17, na Holanda, ali, basicamente em Amsterdã, um viajante voltou de Constantinopla com um bulbo de uma tulipa. O nome dele aqui, acho que o editor pode colocar na tela aqui, o nome dele é Carolus Clusius. E aí, como aquilo era um ativo bastante diferente, bastante incomum para a época para os holandeses, os super ricos, ali as pessoas de posse de terras e etc, começaram a ver bastante valor naquelas tulipas, principalmente as que eram mais raras, e começaram a enxergar aquilo como um sinônimo de status, etc, o que fez com que esses ativos, né, esses bulbos de tulipa, começassem a ter uma supervalorização naquela época, chegando a ter multiplicações até de 20 vezes o valor. Foi realmente uma febre ali, as pessoas até chegavam a negociar terrenos ali próximos de Amsterdã em troca de bulbos de tulipa. E aí isso tudo deu início à chamada mania das tulipas ali no início do século 17. E aí o que acontece? Isso é natural do ser humano, né? A gente vê um ativo que está se valorizando e que não para de subir de valor, cada dia que passa ele tende a escalar de preço, isso ativa o nosso emocional, nossa questão de, pô, tá todo mundo ganhando dinheiro, como que eu não vou ganhar dinheiro também? E cada vez mais pessoas entrando e ajudando a supervalorizar aquele ativo. E aí avançando alguns anos na história, essa mania se tornou tão popular e os bulbos estavam tão valiosos que eles chegaram a ser negociados na Bolsa de Valores de Amsterdã e até a ter contratos futuros sendo negociados. Contratos futuros, basicamente, você ter o compromisso de adquirir aquele item, aquele bem, enfim, aquele produto em alguma data específica lá na frente, lá no futuro. Mas aí o que acontece? As pessoas são prudentes e muitas pessoas começaram a parar e pensar, pô, eu acho que é bom eu ter meu lucro no bolso, né? E a galera começou simplesmente a vender esses bulbos de tulipa aos poucos. Até que, em um momento específico, um comprador ali de contrato futuro não cumpriu com um acordo, ou seja, chegou ali no momento que ele deveria estar adquirindo o bulbo de tulipa lá na frente e ele não seguiu com esse acordo. Isso gerou um pânico no mercado, as pessoas acho que caíram na real, pô, por que um bulbo de tulipa deveria valer tanto? Qual que é o sentido disso? Começou a desabar o mercado numa escalada sem precedentes e acabou destruindo aí completamente esse mercado, porque as pessoas simplesmente caíram na real de que aquilo estava extremamente supervalorizado, é muito acima da média do que deveria valer um bulbo de tulipa. Então, basicamente, eu te contei essa história para você entender na prática que uma bolha financeira é uma supervalorização irracional de um ativo que em algum momento tende a estourar, ou seja, aquele ativo vai voltar para o preço justo, o preço médio histórico que ele deveria realmente valer, que foi o caso do exemplo das tulipas. Beleza, Rodrigo, mas o que isso tudo tem a ver com NFTs e tudo que a gente está vendo dos Bored Ape que são vendidos por milhões, Neymar investindo, Justin Bieber? Eu te trouxe esse exemplo porque tem um paralelo bem interessante que a gente consegue fazer dessa bolha das tulipas com o mercado de NFTs que a gente está vendo surgir agora, que é o seguinte: muitas pessoas param e se perguntam, existe algum valor numa figurinha de um macaco ou de uma figurinha pixelada e as pessoas estão pagando 300 mil dólares, 400 mil dólares? Muitas pessoas vão relacionar isso com o exemplo das tulipas, da mesma maneira que fazia sentido também pagar tanto naquelas tulipas no século 17. Então eu construí esse paralelo para agora a gente poder explicar um pouquinho mais do conceito de NFT e vocês verem que na verdade não é simplesmente a figurinha do macaco, mas existe toda uma evolução, toda uma tecnologia na verdade por trás que realmente atribui valor aos NFTs e fazem com que não seja uma bolha. Então vamos lá, NFT, basicamente isso aí significa Non-Fungible Token, ou token não fungível. Calma que eu sei que não deu para entender nada, eu vou exemplificar para você. Então vamos lá, token, as pessoas pensam na criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, por exemplo, mas na verdade token pode ser simplesmente um ativo digital, pode ser a figurinha do Bored Ape, pode ser uma espada dentro de um jogo que trabalha com blockchain, etc. Mas basicamente é um token que ele é não fungível. Então eu vou te dar um exemplo, se eu te dou uma nota de 10 reais e você me devolve uma nota de 10 reais, ela é fungível, não tem a menor diferença entre essas notas de 10 reais. Agora, se eu tenho um item que ele tem um certificado de propriedade que é atribuído digitalmente, esse item ele não pode ser copiado. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você vai lá e tire print da foto do macaquinho de algum famoso, do Neymar, por exemplo. Beleza,
beleza, você pode até dizer que você também tem o Bored Ape do Neymar, mas na verdade o Bored Ape do Neymar é único dele. Por quê? Porque através da blockchain você consegue dar um certificado de propriedade daquele ativo. Basicamente um código, um monte de código lá que diz que aquele item ele é digitalmente atribuído à carteira do Neymar. E você vai lá espalhando aquela notícia de, pô, eu só tirei um print, eu tenho NFT também. Na verdade, não. Você não só não tem aquele NFT, como você está ajudando a propagar a imagem daquele NFT. Ou seja, valorizar o NFT do Neymar e dos famosos e de quem é realmente detentor daquilo. Se você ainda não entendeu, vamos lá para mais um exemplo que agora vai fixar, eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu vou lá num site qualquer e compro um quadro da Mona Lisa, eu vou ter o quadro da Mona Lisa, concorda? Eu posso pendurar na parede do meu estúdio, o pessoal pode colocar aqui no estúdio. Agora, existe alguma outra Mona Lisa feita pelo Leonardo da Vinci e que está lá no Museu do Louvre, na França? Não existe. Então, esse é o grande ponto da questão. Não adianta nada você comprar a Mona Lisa num site qualquer ou tirar o print da foto do Neymar, porque de uma forma ou outra existe uma comprovação, um certificado de que isso pertence a alguém específico. No caso da Mona Lisa, ao Museu do Louvre, no caso do NFT, existe esse certificado digital em blockchain, que é a grande revolução realmente, que atribui aquilo ao Neymar, ao Justin Bieber e quem fez a negociação daquele NFT. E é por conta dessa propriedade, desse certificado, que você consegue atribuir valor aos detentores de NFTs. Então, por exemplo, você pode criar uma comunidade exclusiva, completamente exclusiva, onde só quem for detentor desses certificados digitais vão poder entrar e vão poder se comunicar entre si. Basicamente, ali tem gente até que relata que conseguiu conversar com o Snoop Dogg, que tem ali o seu Bored Ape no Discord, de que ele estava lá algum dia conversando com a galera. E você pode até não ver valor, mas muitas pessoas vão ver valor de participar de uma comunidade bastante exclusiva. Tô até parafraseando aqui o Dale Carnegie, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vou ler exatamente a frase dele aqui, tá? Que é o seguinte: lembre-se que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Então, a gente quer ser lembrado, a gente quer propagar o nosso nome, a gente gosta que uma pessoa chame a gente pelo nosso nome. Existem estudos que comprovam isso. Então, esse sentimento de pertencimento, eu estou numa mesma comunidade que o Neymar, que o Justin Bieber, acaba trazendo um valor para a pessoa, que é essa sensação de que ela está no meio de pessoas que também são muito famosas e têm algum tipo de influência no mundo. Então, beleza, já falei um pouco dessa questão da exclusividade que os NFTs podem trazer, comunidade, mas também tem várias outras atribuições. O que eu quero que você leve desse vídeo é o seguinte: NFT não é a figurinha que você enxerga lá do Bored Ape. NFT é a tecnologia de você trazer escassez e propriedade de um ativo digital a uma carteira específica. E eu vou te dar vários exemplos de como isso pode ser atribuído. Existem vários modelos de negócio que podem ser disruptados com os NFTs. Por exemplo, vamos supor que o Super Bowl crie uma coleção de 1000 NFTs. Esses 1000 NFTs vão ser vendidos uma única vez e nunca mais vão ser vendidos. E o que eles vão dar direito? Quem for detentor de cada um desses 1000 NFTs vai poder participar, vai poder entrar em todas as finais que forem acontecer na história do Super Bowl. Será que isso não seria um NFT que poderia se valorizar? Será que hoje, se uma pessoa conseguisse comprar um desses 1000 NFTs que daria acesso a todas as finais futuras, será que isso não poderia valer muito lá na frente? Eu acredito que sim. Isso é só um exemplo, tá? O Super Bowl não tá fazendo isso, mas é uma atribuição que poderia ser feita basicamente. Um outro exemplo, agora trazendo um pouco mais para o meu mundo, que são os jogos Play to Earn, ou os jogos em NFT. Quem nunca jogou um game na história, conseguiu uma espada super rara, por exemplo, mas falou, beleza, eu tenho essa espada, consegui, mas tá, ela não é minha, ela está dentro do jogo. Agora, com a tecnologia blockchain e os tokens não fungíveis, é como se essa espada super rara dentro do jogo tivesse propriedade sua, de novo, através desse certificado digital, e você pode negociar ela no marketplace e vender para uma pessoa, às vezes por valores astronômicos, dependendo da raridade e da demanda que tem pelo jogo. Quer ver mais uma atribuição? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que um produtor de conteúdo, vamos usar eu como exemplo, quer criar uma comunidade para passar os ensinamentos, passar algum tipo de conteúdo, fazer lives, enfim. Eu poderia simplesmente abrir um curso, né, abrir uma plataforma para as pessoas fazerem o pagamento, mas vamos pensar se eu fizesse isso em forma de NFTs. Então vamos lá, eu crio 10.000 tickets NFTs e vendo para as pessoas que estiverem interessadas em entrar nessa minha comunidade exclusiva para aprender comigo qualquer assunto que seja, certo? Essas 10.000 pessoas entraram, compraram seus tickets NFTs e estão ali participando comigo, etc. Vamos supor que eu entregue um conteúdo excelente, as pessoas começam a falar que estão aprendendo muito e cada vez mais pessoas querem entrar nessa minha comunidade. Só que os 10.000 NFTs já foram vendidos, ninguém mais consegue entrar. O que acontece?
É uma relação ganha-ganha. Porque a pessoa pagou, comprou o NFT, esse ticket para entrar na minha comunidade, eu entreguei um bom conteúdo, esse ticket se valorizou porque pessoas que estão de fora estão querendo entrar e o cara que tem o ticket, ele é detentor do ticket. Em NFT, o certificado digital que eu tô falando para vocês até agora, ele pode vender aquele certificado digital, esse NFT, esse ticket, para uma pessoa de fora entrar na minha comunidade. Você troca o ativo de carteira, né, de mãos, e uma pessoa sai da comunidade e outra entra. E a pessoa que vendeu aquilo monetizou, então ela teve acesso ao meu conteúdo e ela ainda teve a oportunidade de às vezes ter lucro, porque o meu NFT, que é o ticket de acesso, se valorizou. Então, dá para ter muita ideia se pensar, se for criativo, se for para ir para o mundo da lua, dá para pensar em muita coisa. E aí sobre esse exemplo você para e me pergunta, beleza, mas para o criador de conteúdo, ele vai ficar limitado ao faturamento desses 10 mil NFTs, porque ele vai vender uma quantidade limitada e nunca mais vai vender? Mas tem um ponto também, que também pode ser atribuído em NFTs, royalties. Então, por exemplo, desses 10 mil NFTs, sempre que houver uma negociação de uma pessoa para outra, de uma carteira para outra, pode ter ali também, tudo computado em blockchain, um royalties que vá direto para a carteira do criador, do produtor de conteúdo. Esse royalties pode ser definido na porcentagem que quiser, 5%, 10%. Então, sempre que alguém vender essa entrada da comunidade para uma pessoa que está de fora, o produtor de conteúdo vai ganhar uma porcentagem automaticamente. E aí isso garante com que ele continue tendo fluxo de caixa e continue tendo faturamento com essa comunidade dele. Então, beleza, para finalizar o raciocínio, eu queria também trazer alguns números que mostram que esse mercado está só no início e que tem realmente gente grande entrando. Uma notícia bem recente aí da Sony com a Lego fazendo um investimento de 2 bilhões de dólares na Epic Games para construir um metaverso. A gente já tem, obviamente, diversas celebridades que já colocaram um pezinho nesse mundo, a mais recente, talvez a Madonna comprando seu próprio Bored Ape. A Microsoft e a Warner já se juntaram também para fazer investimento em uma startup de NFTs, valor, se não me engano, de 27 milhões de dólares, e a Microsoft também comprou a Activision Blizzard. Talvez, né, não tem nada confirmado até agora, mas talvez para migrar no futuro para blockchain também, para jogos em blockchain. E falando mais do mercado de games, a gente está começando a enxergar alguns movimentos bastante interessantes também. Tem a Wildlife, que é uma empresa com mais de 2 bilhões de downloads, uma das maiores empresas de desenvolvimento de jogos mobile, com certeza você conhece ou já jogou alguns jogos deles aí, e eles estão para lançar o primeiro jogo NFT. Na verdade é um jogo que já existe deles, que eles vão só migrar para NFT, empresa completamente gigantesca, com mais de 70 jogos desenvolvidos. E uma outra empresa que está entrando agora, está botando o pezinho, é a Netmarble. Essa é uma empresa listada em bolsa de valores, uma empresa da Coreia do Sul, ou seja, ela tem que prestar conta aos acionistas. Você acha que uma empresa que tem que prestar conta aos acionistas ia se meter em algo que ela não confiasse ou que não achasse que seria o futuro? Então tudo isso dá uma credibilidade para o mercado de que, sim, pode ter algumas valorizações excessivas, os Bored Ape a 300 mil, 400 mil dólares, com certeza pode ter, mas não no sentido de ser uma bolha que vai estourar e morreu. A NFT nunca mais vai existir. Na verdade, isso aqui é só o começo. E o que eu trouxe para vocês foi toda a ideia por trás dos NFTs, que não é a figurinha que você vê ali, mas toda a possibilidade que isso traz em diversas disrupções, em diversos modelos de negócios. E isso não vai morrer, só vai crescer. Os números falam, as empresas falam e as ideias que dá pra gente pensar aqui, se usar criatividade, também falam. Beleza? Se você gostou do conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, que é muito importante pra gente saber. Não deixa de seguir a gente no Instagram também, @jogador de NFT. Se o pessoal puder deixar aqui, agradeço bastante. Valeu pelo Salve Primo Verso, fico por aqui. Tchau!